Vamos à leitura da palavra do Senhor, no capítulo 16, dos versos de 1 a 16, que diz assim: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncreto, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, alegres e em júbilo nos corações, ó Deus, regozijando-nos, ó Pai, na alegria da Tua presença, na presença do Teu Santo Espírito, na presença do Teu Filho, na glória dele, ó Pai. A grande alegria nos nossos corações nesse momento e diante da Tua palavra, palavra que nos revela o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus. Aquele por meio de quem é todas as coisas e todas foram criadas, e não apenas por meio de quem foram criadas, mas em quem todas elas subsistem, e para quem todas as coisas foram feitas. Nós, ó Deus, queremos Te clamar e Te pedir que neste momento de reflexão de cada um desses versos, das lições que se podem extrair deles, a glória de Cristo possa aumentar nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, sobretudo na nossa maneira de vê-lo, Pai, e de vivê-lo, na obediência que devemos a Ele. Ó Pai, concede-nos da graça e da glória do nosso Senhor Jesus, que ao ouvirmos esta exposição, nós possamos crescer nele, que o nome dele possa ser honrado e glorificado, Pai, e que nós possamos sair daqui, uma vez feitos pelo Teu Santo Espírito em ouvintes sinceros, prontos e dispostos para ouvir a Tua palavra, sair daqui não como entramos, mas sair daqui edificados, ó Pai, crescidos na Tua graça e dispostos, ó Pai, a viver a vida lá fora com mais entusiasmo pelo Evangelho, ó Pai, com mais disposição para viver a vida que agrada ao Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nos conduza, nos abençoe, ó Pai, dá-nos a Tua graça, da direção do Teu Santo Espírito, para que haja grande proveito da Tua palavra neste momento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém, Deus. Meus irmãos, nós temos diante de nós um texto que nos parece, a princípio, de poucas instruções. Paulo saudando irmãos, fazendo saudações e citando aqui uma lista de nomes que eu certamente acredito que a maioria de vocês estão extremamente empolgados para colocarem seus filhos. Eu imagino que a Érica não possa ler esse texto por agora, porque pode ser que se encante com algum desses nomes.
mas provavelmente a minha família tem tendências a se encantar com nomes assim, né? Considerando o meu próprio. Mas o fato é que aqui nós temos diante de nós um texto que vai além de uma lista de nomes diferentes. Aqui nós temos um texto que nos apresenta a abundância da graça relacional de que Paulo vem falando até aqui. Desde o capítulo 12, Paulo vem nos instruindo sobre a graça de Deus permeando, sendo a própria liga, o próprio cimento da vida comunitária, das relações que se fazem no amor que é sem fingimento, das relações que se fazem na unidade do Senhor Jesus Cristo, mas no respeito, no amor e na tolerância das diferenças. Aqui, nestas saudações e por trás delas, nós vamos aprender preciosas lições sobre como a graça de Deus conduz a vida comunitária. Nós aparentemente não as percebemos rapidamente, com muita facilidade, não as vemos com facilidade, mas há uma riqueza da vida comunitária nessas expressões do apóstolo Paulo, desses primeiros 16 versos desse último capítulo. Aqui nós vamos tirar lições preciosas da antiga igreja do Senhor Jesus na cidade de Roma. E é, de certa forma, a melhor maneira de entender a igreja de Roma. Durante muitos séculos nós fomos acostumados com os romanistas mais associados com a igreja católico-romana, com a igreja do Papa, com a igreja dos papistas, com uma expressão de desvio das Escrituras, de afastamento das Escrituras. Aqui nós vemos a legítima e a verdadeira expressão da vida no Evangelho, da verdadeira igreja de Roma. Aquela que de fato era do Senhor Jesus, até que se começasse a afastar dela as Escrituras e depois, com todos os avanços do Império Romano, chegar nos extremos e nos terríveis desvios das Escrituras que nós sabemos pela própria história, que nos conduziu ao ano de 1517, onde a Reforma Protestante trouxe de volta aos trilhos e ao Evangelho a verdadeira vida da igreja. Mas talvez uma das coisas importantes que nós temos aprendido até aqui da vida de Roma seja aquilo que mais falte à proposta de reforma dos nossos dias. Há muita dificuldade na igreja evangélica atual com relação a entender as doutrinas da graça e a entender a verdadeira doutrina da Escritura. Mas aqueles que já entenderam essas doutrinas da graça, talvez o que falte grandemente seja o aprendizado que nós percebemos a respeito do Evangelho na vida desses irmãos tão diferentes, que experimentaram tensões relacionais tão significativas entre oriundos dos gentios e oriundos dos judeus, dentre os convertidos dessa igreja. Nós, então, nesta noite, iremos aprender algumas lições a respeito da vida comunitária, daquilo que tanto precisam os reformados brasileiros, e não apenas eles, mas de todo o mundo, a respeito da vida comunitária, da vida da igreja que é centrada no Evangelho. Algumas considerações sobre o texto são importantes. Este capítulo final da epístola é notável pelo grande número de crentes que aqui são mencionados, são os nomes diferentes, como nós falamos, mas ele começa com uma pessoa em particular. Paulo começa falando de Febe, a portadora da carta. Ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Uma igreja que ajudou muito o apóstolo Paulo, e em particular esta irmã, como ele diz no verso 2, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Há uma compreensão de que Febe fosse uma patrona rica, uma mulher de propriedades e de posses, e que havia servido não apenas para o sustento do apóstolo Paulo, mas para a sua proteção. E é ela quem aqui Paulo está identificando como a portadora desta carta, que é enviada à igreja de Roma. E Paulo não apenas faz isso para credenciá-la como a portadora, mas também para que ela recebesse dos irmãos
o tratamento que de fato precisa ser dado àqueles que são recebidos pela comunidade da fé. E então Paulo diz que esta sua recomendação, que esta sua indicação dela é para que a recebais do Senhor como convém aos santos. Há uma maneira de se receber não apenas as pessoas que são indicadas pelo apóstolo, não apenas aqueles que são indicados e que são recomendados pelos líderes da igreja, mas em particular, porque isso é o que convém aos santos. Porque é esse o dever, é isso que é adequado àqueles que estão na comunidade da fé, ou seja, receber bem. Então Paulo começa já destacando aspectos importantes aqui, que são necessários à vida comunitária. A igreja precisa ser acolhedora. Se os irmãos estão familiarizados com o nosso boletim, sabem que aqui na última página nós temos uma espécie de caixinhas randômicas aqui, que a cada domingo traz uma das marcas da ênfase ministerial da nossa igreja. Aquilo que nós temos proposto à igreja como a nossa filosofia de ministério. E uma destas marcas, que exatamente está colocada no dia de hoje, é ser uma igreja acolhedora. O que diz aqui? Diz que nós fomos acolhidos por Deus incondicionalmente. E por isso devemos acolher a todos da mesma forma, através de gestos simples de carinho e atenção, como um sorriso e um abraço, tratando a todos com generosidade e com alegria. Ou seja, nós precisamos receber aos outros como convém aos santos. E certamente você vai ouvir em algum momento da sua caminhada de que a igreja, a ênfase da igreja, a ênfase da escritura é apenas doutrinária. É com relação apenas ao fato de que a fidelidade da igreja se mede, se determina, se estabelece pela sua precisão teológica. Afinal de contas, o que é importante é ser uma igreja confessionalmente, solidamente doutrinária e não relacional. Isso é um terrível equívoco em relação às Escrituras. Ser uma igreja cujas relações se dão com base no Evangelho da maneira correta é algo que a Escritura coloca como algo adequado aos santos. É parte do que nós somos. A nossa legitimidade em sendo o que nós devemos ser nos levará a uma atitude de acolhimento, a uma atitude correta de receber os outros santos do Senhor. A palavra de Paulo é de que o convém, é próprio, é adequado, se isso é o que nós somos. A maneira de receber aqueles que fazem parte da comunidade da fé é aquilo que diz respeito ao que nós somos, aquilo que de fato é esperado de nós. Então Paulo, ele está demonstrando com a sua relação com Febe, até mesmo aquilo que era próprio do seu ministério. O ministério do apóstolo Paulo não era apenas exposição teológica, mas em todas as suas cartas, ele é extremamente prático nas segundas sessões daquilo que ele escreveu. Paulo, ele não é apenas um pregador eloquente, um missionário apaixonado, mas ele é um crente amoroso, ele é um crente afetuoso. Paulo demonstra com essa quantidade de nomes que ele citou aqui, que ele tinha um grande calor nas suas relações pessoais. Não apenas havia calor na sua fé, tornando o homem fervoroso, mas havia calor nas suas relações, tornando ele um homem extremamente amoroso. Paulo o tempo todo ele demonstra os seus afetos, ele o tempo todo demonstra gratidão, e ele demonstra que há nas suas relações profundidade. E essa é a primeira grande lição que nós aprendemos desse contexto da relação de Paulo com o envio de sua carta à igreja de Roma, a partir de uma outra pessoa, que não era dessa comunidade, mas com a qual, vinda lá da igreja de Cencreia, ele havia estabelecido uma relação profunda. Uma relação onde ele certamente despejou muito da graça de Deus como seu instrumento para lhe abençoar, e foi abençoado, na medida em que aqui a fé é citada como uma sua protetora,
como alguém que usou os seus recursos, as suas condições, para fazer do apóstolo Paulo alguém beneficiado pelo que ela tinha. Então, meus irmãos, nós precisamos mudar a perspectiva que muitas vezes toda a densidade teológica e doutrinária que tem nos dominado, que nos é própria, que nos conduz nos caminhos da fidelidade, evitar que isso seja mal colocado, evitar que isso seja mal absorvido e que faça de nós pessoas apenas que investem no cognitivo, que investem apenas no intelectual, nos aspectos do conhecimento, mas que não se dão às coisas que são próprias de quando o conhecimento desce ao coração. De quando o conhecimento não apenas é um exercício intelectual, mas o conhecimento se torna algo que nos envolve, não apenas no nosso pensar, mas também nos nossos afetos e na nossa vontade. Paulo era um homem cujo coração estava inteiramente posto no Evangelho. E nós temos aprendido aqui na igreja que coração são intelecções, afeições e volições. Ou seja, a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de sentir e a minha capacidade de agir, a minha vontade, estão todas envolvidas no conceito de coração. E Paulo, portanto, era um homem inteiro para o Evangelho. Não apenas o seu profundo conhecimento teológico, mas a sua grande capacidade de pôr o afeto em movimento, em direção ao outro, amando aos seus irmãos. É uma grande lição que nós aprendemos aqui. Paulo não fala apenas do calor dos seus afetos pelos irmãos, mas ele fala da profunda comunhão que havia entre os crentes primitivos. E não foi apenas Paulo que falou disso, mas toda a Escritura do Novo Testamento dá-nos testemunho da grande dimensão que existia na comunhão entre os crentes da igreja primitiva. Havia um grande amor entre esses crentes, e nós vamos considerar algumas coisas sobre isso já já. Paulo, então, ele escreve para recomendar esta portadora da carta, Febe, mas ele também fala de outros nomes. Por exemplo, ele fala de Priscila e Áquila, e ele, ao falar deles, diz que eles são cooperadores, companheiros de trabalho de Paulo. Priscila e Áquila eram também fabricantes de tendas, assim como Paulo, eram parceiros de Paulo, não apenas nessa atividade, mas também na cooperação pelo Evangelho. Eles, conforme o próprio texto diz, eles arriscaram a vida por Paulo e pelas igrejas gentias. Uma dupla, um casal aqui muito importante para a vida do apóstolo. E Paulo continua citando nomes. Ele fala aqui de Epêneto, que é citado como as primícias de Cristo na Ásia. O que significa isso? Significa que Epêneto foi o primeiro convertido ao Senhor Jesus na Ásia. Vocês sabem que uma coisa interessante é que a primeira convertida da Europa, Lídia, era uma asiática. Não sei se os irmãos sabem dessa informação. Mas coisas interessantes na Escritura, mas que mostram a grandeza do Evangelho e a sua beleza. E aqui nós aprendemos que Epêneto foi o primeiro, as primícias de Cristo, ou para Cristo na Ásia, o primeiro convertido. Andrônico e Júnias, missionários das igrejas, convertidos antes de Paulo, e que estiveram uma vez presos juntamente com Paulo. Citado também Maria, Trefena e Trifosa, Pérside, Rufo e sua mãe, Júlia, Nereu e sua irmã, juntamente com Priscila e com Júnias. Aqui é interessante a quantidade de mulheres que é mencionada. De 24 nomes que são mencionados pelo apóstolo Paulo, 9 são mulheres. O que será muito indicativo para nós de lições que devemos aprender aqui. Mulheres que eram trabalhadoras, mulheres que eram empenhadas com o Evangelho, e mulheres que demonstram claramente quais são o papel e a importância da mulher no contexto de cooperação, de labuta, de esforço pelo Evangelho do nosso Senhor. Há ainda a citação de Ampliato, Urbano, Hermes, Júlias. É interessante que esses crentes, os seus próprios nomes indicam algo curioso e importante sobre eles.
São todos crentes de baixa estatura social. Os seus nomes eram comuns a escravos. E Paulo os menciona aqui e menciona juntamente com todos os outros. Mas haviam também pessoas ilustres que aqui foram citadas por Paulo, como a família de Aristóbulos, a família de Narciso, de Rufo, que são mencionados aqui, que inclusive alguns são parentes de grandes figuras do mundo romano. Como por exemplo Aristóbulo, que era neto de Herodes o Grande, Narciso, que era um rico morador da cidade de Roma, que tinha uma grande influência e que tinha uma relação muito próxima com o imperador Cláudio. É mencionado também Rufus, que era filho de Simão de Cirene, aquele que carregou a cruz de Jesus no caminho do Gólgota. Muitos nomes. E outros aqui que são mencionados como Andrônicos, Herodion, judeus, como Paulo diz aqui no texto, é parente dele, né? Judeus como ele, aqueles que dentre judeus haviam se convertido e que faziam parte da igreja de Roma. Há ainda Asíncritos, Filégon, Hermes, Pátrobas, Hermas e seus irmãos, membros pertencentes a umas das casas onde se reuniam, onde funcionavam a igreja de Roma. Filólogos, Júlia, Nereus e sua irmã, Olimpas e os santos, membros pertencentes de uma outra casa, onde também se reuniam os crentes da igreja de Roma. Há ainda Estaques, Apeles, e de quem nada se tem notícia ou informação, mas que Paulo descreve como amado e como aprovado, mostrando também aspectos importantes das relações e dos afetos que são próprios à vida comunitária. E o que é que nós podemos, meus irmãos, aprender da antiga igreja de Cristo em Roma, com tantos nomes e com informações e detalhes que o apóstolo Paulo nos dá aqui a respeito desses nomes? Há coisas importantes a aprender aqui. A primeira delas é que a igreja de Roma nos ensina sobre a diversidade que existe na unidade. Nós não somos um caminhão de japonês. Nós não somos até os Minions, né, daqueles desenhos do meu malvado favorito são diferentes, não são? Mas tem um Minion roxo, que é o bandido, mas os outros Minions também não são iguaizinhos. São ou não? Não são. Há uma diferença entre eles, para você ver que nem os Minions são iguais. E aqui o que a palavra de Deus nos ensina é que na igreja nós também não somos iguaizinhos. Haverá diferenças. Haverá um que é mais gordinho, mais cheinho, o outro que é mais magrinho, mais altinho, mais baixinho, mas diferenças que são mais acentuadas, que são mais destacadas do que simplesmente questões de distinção física. Haverá diferenças culturais, haverão diferenças sociais, econômicas, haverão diferenças étnicas entre aqueles que formam a igreja do nosso Senhor. E Paulo destaca que esta diversidade é uma bênção. Ela é própria, ela é característica da vida comunitária. É na diversidade que nós alcançamos a expressão do Senhor Jesus de unidade. Vejam que diversidade no sentido de heterogeneidade, ou de não sermos todos iguais, como uma norma da igreja, é claramente exposto e ensinado aqui. O que Paulo expõe com tantos nomes? Expõe, por exemplo, que haviam pelo menos duas etnias na igreja de Roma. Havia os judeus e havia os gentios. Haviam diferentes estados sociais, de maneira que entre eles tinham pessoas da elite, pessoas de alto padrão social, e haviam escravos entre eles também. Paulo destaca que haviam ricos e pobres na igreja de Roma. Ele aponta também, enfatizando nomes masculinos e femininos, que havia uma participação viva na igreja de homens e mulheres. Na cultura e nos costumes, Paulo já houvera indicado antes que haviam vegetarianos e comedores de carne. E haviam outras diferenças, diferenças de personalidade, diferenças que certamente tornavam a igreja extremamente rica na sua diversidade.
Certamente lá deviam ter alguns loiros e alguns mais moreninhos. Certamente que as diferenças étnicas apresentavam também diferenças em aspectos físicos de cada um desses crentes que são aqui citados. Deviam ter muitos baixinhos por lá, assim como também certamente haveriam alguns altinhos, né? Mas Paulo aponta isso como algo benéfico, como algo interessante, como algo que estabelece a riqueza da vida comunitária da igreja. Mas ele também, no texto, ele vai enfatizar que apesar de tantas diferenças, de tanta diversidade, de tanta heterogeneidade, havia unidade. Por 4 vezes, Paulo usa a expressão em Cristo. E por 5 vezes, ele usa a expressão no Senhor. Portanto, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a unidade é algo importante para a igreja. E ela se realiza na diversidade dos crentes. A chave que nós precisamos entender aqui é que a unidade dos crentes não estava baseada em afinidade social ou cultural, não estava baseada em afinidade étnica, não estava baseada em afinidade na fase da vida, ou especialmente na fase da maturidade cristã. Cristo derrubou todas essas barreiras. E Ele fez com que crentes muito diferentes fossem um nele, fossem um só povo, um só homem diante de Deus. Uma das mais belas expressões nesse sentido, nós vamos encontrar lá em Neemias 8, quando o texto bíblico diz que homens, mulheres e crianças estavam na Praça das Águas, ouvindo a palavra de Deus, desde a madrugada até o meio-dia, como um só homem. Muitos e diferentes, como um só. Paulo então ele diz que esta unidade se estabelece no Senhor e não em afinidades. Nós não vamos fazer uma igreja unida juntando aqui apenas teologuiques, juntando aqui apenas aqueles que são fissurados com teologia, ou aqueles que estão no mesmo nível de maturidade espiritual, ou de maturidade no conhecimento doutrinário. Nós não vamos estabelecer uma igreja aqui unida apenas com gente que tenha as mesmas feições físicas, que tenham as mesmas origens étnicas, que tenham o mesmo padrão cultural, que tenham o mesmo padrão econômico e social. Na verdade, Paulo está dizendo, apontando para o fato de que a igreja é a comunidade, onde, ao contrário desse padrão, se alcança unidade com um amontoado de gente diferente, onde, apesar das muitas diferenças, Cristo derruba todas as barreiras e nos faz um. Esta é a grande bênção e uma das grandes lições que nós aprendemos da antiga igreja do Senhor Jesus na cidade de Roma. John Stott, falando sobre isso, ele diz o seguinte: Cristo rompe com as paredes divisórias, e o mesmo continua sendo verdade hoje, mesmo que a igreja lute contra isso. É claro que as pessoas gostam de cultuar com os seus próprios amigos e parentes, como apontam alguns especialistas modernos de crescimento de igreja. Diferentes congregações se organizam hoje de acordo com a linguagem, de acordo com escolhas culturais, de acordo com preferências e gostos. Congregações que ignoram a barreira que foi derrubada por Cristo e inventam novas barreiras. Mas a heterogeneidade é da essência da igreja, uma vez que é a única comunidade no mundo que em Cristo foi quebradas todas as paredes divisórias. A visão que nos foi dada da igreja triunfante é de uma comunidade proveniente de todas as nações, tribos, povos e línguas. É o que está em Apocalipse 7:9. Portanto, devemos declarar que uma igreja homogênea é uma igreja com defeito, que deve trabalhar penitentemente e com perseverança no sentido de alcançar heterogeneidade. O que Stott certamente está desafiando aqui? Está desafiando propostas de igrejas emergentes, propostas até mesmo de igrejas nossas, que se tornam muito homogêneas,
que só possuem ricos, ou só possuem brancos, ou só possuem negros, ou só possuem pobres, ou só surfistas, ou só motoqueiros, ou coisas desse tipo. Stott está dizendo que quando a igreja se torna homogênea demais, ela está com defeito, ela está doente. A igreja será viva na sua expressão comunitária quando ela atrai a diversidade, quando ela é heterogênea e consegue assim ser uma em Cristo Jesus. Quando a igreja se propõe, meus irmãos, a ser uma igreja para pessoas intelectualizadas ou para pessoas ricas, há um defeito nisso aí, que nós precisamos entender que é grave e que é sério. O Evangelho é inclusivo. E o Evangelho, ele nos apresenta um Cristo, um Senhor, que derrubou barreiras. E na sua mensagem, através do seu apóstolo principal, nos diz que o Evangelho deve, e a sua mensagem é estendida a todos, homens, mulheres, gregos, bárbaros, cita, há pessoas que são delicadas, gentis, e há pessoas que são grossas e da roça. Os citas que são citados anteriormente por Paulo, era gente que não tinha nenhum tipo de refinamento, e o Evangelho também era para eles. E Paulo se dizia também devedor deles. Portanto, quando nós falamos que somos uma igreja acolhedora, é no sentido de entender que o Evangelho é inclusivo e acolhedor. E a heterogeneidade é uma expressão necessária da saúde e da vitalidade da vida comunitária. É muito fácil falar numa suposta unidade numa igreja formada com um caminhão de japonês, onde todo mundo está ali, no mesmo nívelzinho de escolha teológica, no mesmo nívelzinho de suposta maturidade teológica, onde nós nos estabelecemos aparentemente como comunidade do Senhor Jesus, na verdade como uma própria comunidade nossa, onde nós escolhemos as afinidades que nos elegem como discípulos, onde nós escolhemos aquelas afinidades que irão determinar a nossa unidade. E essa afinidade não é Cristo, mas afinidades sociais, culturais, afinidades de nível de maturidade teológica. Isso não é unidade. Paulo expõe diversidade, para depois dizer que unidade é no Senhor, que unidade é em Cristo, que rompe, que derruba todas as barreiras. Essa é a primeira grande lição, importante lição que nós aprendemos aqui. A segunda, nós vamos destacar nos versos 5, 14 e 15. Paulo diz no verso 5: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. O que é que nós percebemos aqui? Havia não apenas uma igreja, mas uma igreja nas casas. A vida comunitária é claramente o eixo, o foco da atividade dessas igrejas. Não apenas havia um templo como o que nós vemos na antiga dispensação, e aquilo que foi ressuscitado pelo catolicismo romano, e aquilo que tem sido ressuscitado por muitas das nossas igrejas: a supervalorização do templo. A igreja deixa de ser a eclésia, o ajuntamento solene, a reunião dos santos, e passa a se tornar um prédio. Nós vemos hoje um grande investimento em construções que mostra essa mentalidade judaizante e católico-romana entre presbiterianos e protestantes. Gastam-se fortunas com templos, ao ponto de que eu já ouvi pastor presbiteriano dizer: o templo prega. Meus irmãos, nada mais distante do que Paulo quer enfatizar aqui. O que Paulo está enfatizando com esta reunião de crentes das casas é de que ao ajuntar-se nós temos a igreja. Ao juntar santos em nome do Senhor Jesus, nós temos a igreja. A igreja não é o lugar onde nós vamos. A igreja não é o CNPJ. A igreja é a solene assembleia dos santos de Deus. Igreja é gente,
não é tijolo nem cimento. Igreja é o povo transformado por Cristo e não construções. Mas nós temos visto um significativo investimento em construções. Uma coisa relevante sobre os nossos princípios de liturgia é que eles dizem que as construções onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, que não são os templos, o nosso templo é Cristo, essas construções elas devem ser singelas, elas devem ser modestas. Mas o que é que nós temos visto? Nós temos visto um gasto absurdo de dinheiro para fazer coisas que muitas vezes são feitas em incoerência com a crítica que se faz ao Edir Macedo. Meus irmãos, Edir Macedo ergue o tal do Templo de Salomão. E tem pastores presbiterianos que só não ergueram porque não tem o mesmo dinheiro em mãos. Mas guardadas as devidas proporções, gastam o mesmo tanto e investem da mesma maneira que investiu Edir Macedo. Patrimonializando e fazendo com que construções e coisas sejam mais importantes do que pessoas e do que a reunião dessas pessoas que foram transformadas por Jesus. Portanto, nós aprendemos aqui da Igreja de Cristo em Roma que o foco na vida comunitária deve estar no eixo da vida da igreja. Pessoas estão acima de programas, pessoas estão acima de atividades, pessoas estão acima de coisas e de construções que muitas vezes nos enredam, nos envolvem em brigas, em disputas, em vaidade. Quantas vezes a obra de misericórdia tem sido negligenciada, pessoas desempregadas e passando necessidade, enquanto a igreja gasta 700 mil, 1 milhão, 2 milhões para construir um templo que vai reunir e juntar 200 pessoas. Há seitas aí, fazendo construções com pouco dinheiro, fazendo construções singelas, simples, para reunir 300, 400 pessoas. E há igrejas presbiterianas que estão demolindo templos que já serviam ao seu propósito e gastando milhões para poder refazê-los. Refazendo-os como quem faz uma casa de grande conforto, de grande luxo e até mesmo de expressão de grande vaidade para muitos, para aqueles que irão ali se sentar e se ocupar. Um grande absurdo. Há lugares que, certamente, como Paulo disse, o seu campo já havia esgotado, ele precisava pregar o Evangelho em outros lugares. E há muito recurso necessário, ainda nos nossos dias, para que o Evangelho também seja pregado em muitos lugares onde ele ainda não tem sido pregado. Por que esses irmãos se encontraram em casas? Era mais do que simplesmente falta de lugar. Certamente havia privação de lugar. Havia dificuldade de se estabelecer num templo, entre aspas. Mas a razão foi intencional. Eles queriam praticar a mutualidade. Se nós observarmos a maneira como começou a igreja de Filipos, logo depois da conversão de Lídia, lá em Atos 16, nós vamos observar que Lídia pratica a hospitalidade com Paulo e sua equipe. E que a igreja nasce em um contexto de mutualidade. E de que não apenas era por uma questão de privação de lugar. Porque supõe-se que Lídia é uma vendedora de púrpura, uma comerciante bem estabelecida, com boas posses e propriedades, poderia reservar uma de suas propriedades apenas para o funcionamento da igreja. Mas foi no convívio dos santos, na mutualidade dos santos, onde não apenas o culto era praticado, mas onde aspectos da relação da vida comunitária também eram praticados. Há intencionalidade nesse tipo de ajuntamento. Esses encontros relacionais, eles permitem que a gente seja a igreja, onde não há apenas um culto vivo, mas onde a vida é um culto, onde a vida é experimentada através da mútua edificação, onde nós nutrimos Cristo na vida uns dos outros. Essas igrejas domésticas, elas foram intencionalmente familiares. Se nós observarmos, um dos argumentos mais levantados no Novo Testamento a favor do batismo infantil é de que casas inteiras eram batizadas. E por quê? Porque o Evangelho era pregado a famílias inteiras.
e os alcançava por inteiros e convertia a família toda. Então eles eram intencionalmente familiares, eles eram organicamente relacionais. A partir do momento da conversão e de se ajuntar à comunidade da fé, o que nós vemos é uma intensa relação entre os crentes envolvidos. E eles eram focados no ensino e na comunhão, em oposição à forma da antiga aliança, que era centrada no templo, era essencialmente cerimonial e era dicotômica, havia uma divisão clara entre sacerdotes e leigos. O tipo de intimidade que Paulo expõe, que havia entre eles e seus cooperadores e todos os chamados leigos da igreja, mostra o quanto houve aproximação e ruptura com esta dicotomia de classes sacerdotais e leigas do Antigo Testamento. A progressão da revelação de Cristo trouxe-nos essa nova fase, essa nova feição à igreja. Já não é mais o templo, e já não mais uma divisão entre sacerdotes e leigos, mas uma comunidade viva, onde a edificação é mútua, constante, intensa e relacional. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos da igreja, da antiga igreja do Senhor Jesus em Roma, que a igreja, a vida dela deve ser orientada não para o consumo de serviços religiosos, mas para uma vida em comunidade e uma vida transformadora em comunidade. Por que vocês acham que nós temos estudado como as pessoas mudam, instrumento nas mãos do Redentor? Por que no segundo semestre, em agosto, nós estudaremos relacionamentos? E por que depois nós veremos questões do casamento? E por que nós estudamos sobre como ajudar outros a tratarem a ira do seu coração? Por que nós vamos estudar o que estudamos e que estudaremos domingo que vem, quando falaremos sobre resolução de conflitos, sobre como trabalha-se a pacificação? Porque a proposta de Cristo para a igreja é de vivermos como uma comunidade transformadora. Exatamente como Paul Tripp e Timothy Lane colocam no título de instrumento, no subtítulo de instrumento nas mãos do Redentor. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas, outros que precisam de transformação. E isso não haverá apenas quando nós nos encontramos tão somente no culto, mas isso acontecerá quando nós fazemos parte uns da vida dos outros. Quando nós formos igreja numa dimensão onde o culto é o clímax da vida comunitária, onde nós vivemos nas casas uns dos outros, nos pequenos grupos de mulheres, de homens, de jovens, onde nós valorizamos os pequenos encontros, os encontros de edificação, os momentos de oração juntos, onde os irmãos valorizam o comer o ovo frito juntos nas casas, participando e partilhando da oração e dos momentos em comunhão. Nós precisamos olhar para isso aqui e aprender disso. É assim, de fato, nós seremos mais próximos daquilo que o Novo Testamento nos expõe como a realidade da igreja. Atos 2, 42, 46 diz sobre isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, não apenas ensino e não apenas teologia e doutrina, mas tudo isso numa vida que era comum, tudo isso numa vida que era partilhar, que era compartilhar, viver juntos. E no verso 46 ele diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, no ajuntamento deles, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com simplicidade de coração, comendo aquela gostosa gororoba que nós comemos no final do mês, uma vez por mês, quando almoçamos juntos. Estou falando gororoba, mas o trem é bom que é danado. Vocês sabem disso. E como é gostoso quando cada um leva alguma coisa e você come da maionese que a Thaís fez, né? Você come de tudo aquilo que os irmãos levam, né? O Daniel é o nosso especialista em carnes aqui. E eu creio que todo mundo já fica meio que pensando assim, quando vai chegando próximo do almoço, e pensando
Poxa, o que o Daniel vai levar dessa vez? Caramba, eu quero comer aquelas carnes gostosas que o Daniel leva. E assim com cada um. E nós vamos dessa maneira aprendendo a ver a diversidade, mas entendendo que aquele que é diferente de mim é parte de mim. Na verdade, nós somos todos parte de um todo. Esses encaixes vão se fazendo e o corpo de Cristo vai tomando feição, vai tomando aparência. E você vai aumentando o quadro e você vai vendo que não é apenas a Igreja Presbiteriana Aliança, mas a Igreja do Senhor Jesus em Brasília, a Igreja do Senhor Jesus no Centro-Oeste, no Brasil e no mundo. E para isso, nós precisamos ter um foco na vida comunitária, vê-la como um eixo para a vida da igreja. E Paulo continua. E lições mais são aprendidas aqui, e a terceira delas é referente ao papel das mulheres. Nós aprendemos das mulheres da igreja romana que o papel crucial das mulheres na construção de uma igreja espiritualmente viva é algo inafastável. Se queremos uma igreja viva, uma comunidade viva, as nossas irmãs precisam atuar. Nós precisamos vê-las servindo, edificando, ajudando, auxiliando, conduzindo umas às outras em auxílio, como nos recomenda Tito 2. Vejam algumas expressões. Verso 1: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Verso 3: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai Maria, no verso 6, que muito trabalhou por vós. Verso 12: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Verso 13: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Eu fiquei pensando, por que Paulo não citou o nome dessa senhora aqui? Será porque ele não queria que ela fosse mãe de mais alguém? Né? Deve ter sido uma mulher especialíssima, né? Foi mãe de Rufo, mas também foi como uma mãe para Paulo. Meus irmãos, que bênção quando na igreja do Senhor nós temos irmãs que são como mães para nós. Irmãs queridas, irmãs que do alto da sua experiência tratam não apenas gente como Paulo, mas outros irmãozinhos como se fosse uma mãe também. Portanto, aqui nós vemos Paulo destacando o quanto é importante o papel das mulheres, das irmãs, para nós construirmos uma comunidade viva, onde há intenso trabalho no Senhor para a cooperação, para a edificação de todos. 9 em cada 24 pessoas são mulheres. Paulo diz que elas trabalharam duro, que elas foram destacadas servas do Senhor Jesus, que elas foram especialmente valiosas para a vida da igreja. As mulheres sempre foram chave, importantes e um grande suporte ao ministério do próprio Senhor Jesus, dos apóstolos, e durante toda a história da igreja tem sido assim. Mulheres importantes como foram mulheres dos reformadores, como foi mulheres de pastores puritanos, mulheres como tem sido no nosso tempo. Mulheres que têm servido e trabalhado duro no Senhor. E uma igreja que de fato quer viver para a glória de Deus, fazer as coisas de maneira que sejam uma comunidade de discípulos do Senhor Jesus viva, precisa ver mulheres atuantes, mulheres comprometidas, mulheres que entendem o seu papel bíblico, o desenho de Deus para elas e procura desempenhá-los com empenho e com dedicação. Uma quarta lição que nós aprendemos, meus irmãos, da vida da igreja do Senhor Jesus na antiga Roma, é sobre a expressão tangível do amor e do carinho um pelos outros, como família de Deus. Vejam
o verso 16. Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui Paulo usa a mesma expressão que ele usa lá em 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 2 Coríntios 13, 12, a mesma coisa. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. 1 Tessalonicenses 5, 26, a mesma coisa. 1 de Pedro, o apóstolo Pedro também repete, lá em 1 de Pedro 5, 14. E o que é esse ósculo santo? Há muita gente que interpreta como se fosse apenas beijo, mas não é apenas um ato específico, mas uma ideia, um princípio que é estabelecido aqui. Ósculo santo era uma forma habitual de saudação. Ele tinha a finalidade de demonstrar um afeto familiar, um afeto que era santo, e um afeto que era fisicamente demonstrativo de irmãos e de irmãs em Cristo Jesus. O povo não era apenas afetivo, não era apenas relacional, conforme o próprio ensino de Jesus e dos apóstolos, mas havia um sentido físico necessário para a demonstração desse amor e desse carinho, para constituírem-se publicamente e visivelmente nas suas saudações como uma família de Deus. E Paulo nos ensina com isso aqui, e com a recomendação disso à igreja de Roma, de que essa é uma coisa necessária à vida da igreja. Essa expressão física e tangível da nossa afeição um pelo outro é necessária para que a gente mostre carinho, mostre afeto. É certo que cada cultura vai determinar a sua maneira. Pastor Reverendo Mauro Meister contando que esteve em um país da África, e o hábito deles lá, quando eles demonstram carinho e afeto, os homens, é andar de mão dada. E ele disse que chegou um sujeito grande, aquele famoso armário, né, 4x4, enorme, e disse que chegou e: pastor, me dê sua mão. E aí imagina o sentimento deles de ter que andar de mão dada contra um homem, que ainda mais que ia ficar na dúvida própria da nossa cultura. Evidente que o outro era bem mais homem do que ele, em sentido físico. Mas Paulo, certamente, ao ensinar o princípio, ele está resguardando essas diferenças culturais. Em alguns países, beijam-se, como é comum entre italianos e outras culturas. Se você é daqueles que assiste futebol e assiste Champions League, você se impressiona com o quanto eles se beijam quando fazem gols. Inclusive os brasileiros, os jogadores brasileiros, com pouco tempo de convívio lá no clube da Europa, né, em que estão, logo você vê comemorando o gol, dando beijo no rosto dos companheiros. Alguns até causam algum embaraço quando voltam para o Brasil, vão lá para o Cruzeiro, né, do Kleber, e aí tentam beijar os colegas lá na comemoração de gol, e você vê uma certa estranheza. Mas Paulo está levando isso em conta, o fato de que aqui há um princípio, não uma forma pré-estabelecida ou imposta. Não é apenas um beijo no rosto, mas um aperto de mão firme pode ser um ósculo santo, um tapinha nas costas, né? Pode ser um gesto dessa tangível ou concreta demonstração de carinho e de afeto. O fato é que na nossa expressão cultural apropriada, nós precisamos aprender a demonstrar afeto uns pelos outros, a demonstrar esse carinho uns pelos outros. Como eu disse, pode ser um aperto de mão firme, um toque nas costas, um contato visual, pode ser mesmo até através de uma aproximação de palavras carinhosas, de um olhar carinhoso, mas certamente não é demonstrado com rudeza, com falta de gentileza, com grosseria, com gestos duros. Nós precisamos aprender a ser afetuosos, nós precisamos aprender a ser gentis, porque a Escritura nos ensina isso. O nosso Senhor foi um homem perfeito, encarnado, que ensinou perfeitamente a gentileza.
Jesus era elegante. Jesus tinha a medida certa de todas as coisas, na medida que sabia ser firme quando era necessário ser firme. Mas Jesus era caracterizado pela elegância e pela gentileza. Muitos querem forçá-lo a uma imagem que se reduz a poucos momentos do seu ministério, em situações onde ele agiu de determinado modo quando foi necessário. Quando, por exemplo, Jesus entrou chutando tudo no templo, quando comerciantes e vendilhões haviam tomado o templo. Mas Jesus, ele foi gentil com as mulheres com quem ele conviveu. Nós percebemos lá em Marcos 10, de 38 a 43, quando Jesus foi afetuoso com duas irmãs, Marta e Maria. O quanto ele se deu em conversas longas e de instrução e de edificação com essas suas servas e discípulos. Nós precisamos aprender dessas coisas, meus irmãos. Precisamos aprender que a unidade se faz com a diversidade. E quando a igreja é homogênea, a igreja está com problemas. A igreja não está sendo aquilo para o qual ela foi feita. Ouvir falar de igrejas de brancos, igrejas de negros, igrejas de surfistas, igrejas para empresários ou coisa desse tipo, é uma distorção do Evangelho. A igreja é para todo tipo de gente. Nós precisamos aprender que as mulheres da igreja precisam ser atuantes. É lógico que a Escritura não prevê pastoras. Não está prescrito o ministério pastoral, o ofício pastoral para mulheres. Não existe tal coisa como presbíteros ou diaconisas. Mas as igrejas, as mulheres das igrejas, especialmente as casadas, têm um importante papel de edificação de seus maridos, de serem auxiliadoras. Aquelas, conforme 1 Coríntios 7, que não se casaram, podem se dedicar ao Senhor nos muitos trabalhos de misericórdia e tantas coisas de que a igreja necessita de empenho e de trabalho duro. Há muito o que fazer. Respeitar o desenho de Deus, respeitar da forma como Deus estabeleceu como as coisas devem ser feitas. E nós precisamos aprender dessas coisas importantes. Aprender que a vida comunitária está no eixo da vida da igreja. Aprender que a expressão de carinho, de afeto, deve ser tangível e deve ser visível numa igreja onde de fato há amor entre os irmãos. Eu gostaria de desafiá-los, de provocá-los a abracem e comemorem a diversidade em Cristo Jesus. Olhem para a nossa igreja, olhem para os irmãos e percebam que as nossas diferenças, aquilo em que somos diferentes, é uma grande bênção. Haveria um grande problema se nós fôssemos aqui uma igreja toda igual. Eu acho que de alguma forma ainda nos falta ainda muita diversidade. O Senhor pode nos acrescentar ainda pessoas muito diferentes de nós aqui. Nós não podemos cair em algumas ciladas, como por exemplo, a de nos tornarmos uma igreja de riquinhos ou de gente apenas intelectualizada. Nós precisamos fazer do Evangelho vigoroso na nossa comunidade e região, para alcançar pessoas de todos os tipos, de todas as classes, etnias e todas as condições culturais e econômicas. Portanto, a heterogeneidade é bem-vinda. A diversidade é um testemunho precioso do Evangelho. Viva a verdade do Evangelho, que Cristo quebrou barreiras e quebrou paredes. Não se constranja em viver uma relação de amor em Cristo Jesus com irmãos que são culturalmente diferentes de vocês, que são economicamente diferentes de vocês, ou que sejam intelectualmente distintos em alguma medida. Em segundo lugar, abrace a visão da nossa igreja, a proposta que nós colocamos como valor ministerial da nossa igreja, de sermos uma igreja acolhedora. Comprometa-se com os grupos pequenos da igreja, com a vida comunitária, com o almoço que nós fazemos juntos. Comprometa-se em ser de fato participante dessa proposta no Evangelho, em Cristo Jesus, de sermos uma igreja acolhedora. E finalmente, meus irmãos, expresse seu carinho um pelo outro, dê um abraço santo,
Dê um aperto de mão santo no seu irmão. Olhe-o com um carinho sincero, com amor sem fingimento, com amor verdadeiro. Expresse o seu carinho às nossas crianças. Eu já vi igreja adulto que não gosta de criança. Como é que isso pode? Me diga como isso é imaginável em termos do Evangelho. Adultos que não gostam de criança. É loucura, absurdo um negócio desse. Certamente gente não regenerada talvez não goste de criança, mas gente regenerada que não gosta de criança. O coração precisa ser trabalhado então. Que Deus nos abençoe e que nós possamos crescer em lições tão preciosas e em sermos uma comunidade onde de fato o Evangelho é visto, onde Cristo é vivido e visto, onde a glória de Deus se faz presente, por sermos uma comunidade viva do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos falar com Deus.